Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que estão circulando aí as redes sociais acerca do Bolsonaro, também do Alexandre de Moraes. Vamos discutir um pouquinho mais e, se der tempo ainda nesse vídeo, a gente vai trazer um recado importante aqui sobre uma possível CPI ou CPMI que pode acontecer e dar uma boa dor de cabeça para o Lula. Um dos temas que eu vou discutir com você é o retorno das motocicletas do Bolsonaro e ele quer voltar a defender o seu legado lá no Nordeste. Isso, inclusive, já pode ter data de acontecer. Também a gente vai falar aqui sobre uma decisão do Alexandre de Moraes. Pois é, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão acerca daquelas falas do Lula sobre Moro, lembra disso? Você vai entender o que faz parte, o que está certo, o que está errado nessa, nesse contexto todo aqui. E aqui a gente vai fazer algumas reflexões. E a gente ainda vai falar do Papa. Pois é, o Papa fez o L e resolveu virar advogado do Lula. Não estou aqui para questionar a crença e religião de ninguém, mas estou aqui para dar meu ponto de vista jurídico, filosófico e político sobre as falas e sobre o que isso implica também. Então, seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo hoje. É o segundo editorial, é o editorial que eu solto ao meio-dia. Então, num sábado, eu tenho que pedir que Deus te abençoe muito, deixe a sua mesa sempre farta, repleta de bênçãos. Espero que você possa ter uma esperança de dias melhores na sua vida também. Mas bora começar de matéria? Só lembrando aqui, tá? Se você não for inscrito ainda, se inscreve aí. Eu sei que a gente consegue chegar a 1.400.000 seguidores, tá? Falta pouco. Bora lá? É o seguinte, Bolsonaro quer defender legado no Nordeste, reduto de Lula e remontar motociatas. Essa matéria foi publicada no Poder 360 e também foi republicada aqui no próprio Yahoo Finanças também, falando que Bolsonaro, com o mesmo título, quer defender seu legado no Nordeste e retomar passeios de moto. O que é o grande ponto aqui? O que é a grande decisão que foi tomada por Bolsonaro? Ele participou de um evento e nesse evento ele estava com o Braga Neto, que é um grande nome cotado, inclusive, para a prefeitura do Rio de Janeiro, o Braga Neto, tá? Então tem um nome forte aí. E nessa discussão ele falou que Braga Neto já quer andar de moto, ou seja, fazendo menção às motocicletas. E a data pegou muita gente de surpresa. Já nesse domingo, talvez amanhã, Bolsonaro já esteja no Nordeste através do PL, montando numa moto e retomando as motocicletas. A grande questão e o ponto aqui é até onde o sistema deixará que as manifestações do povo aconteçam. Eu tenho preocupações sobre isso. Eu fiz um vídeo para vocês. Se você assistiu, coloca no comentário que você assistiu o vídeo aqui, que aí eu sei que você está interagindo aqui com o conteúdo. Inclusive, eu falei que tanto o judiciário quanto o PT, através de medidas dele, estão fazendo de tudo para bloquear, para travar qualquer manifestação pública que seja voltada à direita e contrária aos anseios e aos ditames da esquerda. Ou então, por exemplo, a gente pode utilizar o evento em que Bolsonaro chegou, que era para ser um grande evento, o povo foi recepcioná-lo e o próprio governo Lula fez questão de boicotá-lo de várias maneiras, anunciando que proibiria o acesso das pessoas para que as pessoas não fossem, depois proibindo o acesso das pessoas dentro do aeroporto, proibindo que Bolsonaro chegasse até as pessoas, porque a Polícia Federal não o tratou Bolsonaro como uma pessoa livre, vamos dizer assim, pegou e falou, não, se você quiser nós vamos te tirar pela porta dos fundos. Nem manifestar, nem encontrar os apoiadores Bolsonaro não conseguiu. Ou seja, toda uma articulação feita pela esquerda, né, vamos dizer assim, pela extrema esquerda, para que Bolsonaro não pudesse chegar até lá. Isso aí foi visível, inclusive houveram noticiários, matérias que falaram sobre isso, inclusive tem matéria da Veja falando sobre isso, como a PF boicotou a festa de Bolsonaro, é só você dar uma analisada no que a imprensa falou, tá bom?
Então, assim, uma grande preocupação é de como o Bolsonaro vai conseguir fazer as mobilizações, ou qualquer opositor, qualquer um que não seja da esquerda, não seja ali do consórcio, qualquer um que consiga fazer oposição, como o sistema vai bloqueá-lo. Essa é uma grande preocupação. E quem costuma fazer isso? Você já sabe, né? Eu não preciso nem responder, que são os estados de ditadura, como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, enfim. É um flerte com a ditadura muito perigoso que o Brasil já começa a fazer. Bora fazer uma outra análise aqui, falando de algo quase proibido de se falar. Alexandre de Moraes, né? O que o Alexandre de Moraes fez? Ele mandou arquivar as ações contra Lula por declarações sobre plano de sequestro de Moro. Eu já vou te explicar tudo isso aqui, tá? Vamos lá. Lula falou em um dia que queria feder Moro, tá? Você lembra? Numa declaração pública, numa entrevista ao Brasil 247. Aquela mesma revista que fez aquele poema dizendo que Moro e Dallagnol deviam estar no caixão, que prisão é pouco, eles querem é ele no caixão e que vão perseguir ele. Foi uma ameaça, sem sombra de dúvida. E Lula estava lá dando entrevista para esse jornal. E lá falou que queria feder Moro, tá? Não foi essa a palavra, você sabe. Tô plagiando o Pavinato, sim, ninguém me acuse disso, porque eu mesmo já me declaro. Tô plagiando para não falar foder, eu tô falando feder. Você entendeu o que eu quis fazer agora. Tudo bem, tá? Mas o grande ponto agora é que num dia depois foi descoberto um esquema do PCC para matar Moro, a esposa e a família toda de Moro, dentre outros. E Lula falou que aquilo era tudo uma grande armação. Aí o Nicolas Ferreira, assim como o Rogério Marinho, apresentaram denúncias no STF, falando que o Lula tinha cometido crime, inclusive de fake news. Inclusive de fake news. Falando que aquilo era uma fake news. Aí, para surpresa de ninguém, Alexandre de Moraes arquivou os processos, ou seja, simplesmente arquivou. Então, tá aqui na Jovem Pan, a Jovem Pan deu. Moraes arquiva pedido de Lula, de parlamentares da oposição para investigar Lula por ataque a Moro, né? O que é o grande ponto aqui que a gente tem que fazer a análise aqui? Simplesmente, na decisão do Alexandre de Moraes aqui, a gente percebe que ele não deu parecer. Ou seja, o ministro tomou a decisão sem o parecer da Procuradoria-Geral da República. Isso é uma violação, tá? Ele deveria sim ter mandado para o Ministério Público, para o PGR, para que ele se manifestasse e dissesse, não, realmente, isso aqui não tem fundamento. Ou então, falasse, não tem fundamento. Isso aqui é uma fake news. Ele atentou contra o Ministério Público, atentou contra a Polícia Federal, falou que eles estavam na armação com o Moro, então isso é uma fake news que merece ser investigado. Não foi isso que o Alexandre de Moraes fez. Ele simplesmente arquivou. Aí chega uma matéria da Veja, que isso aqui, essa matéria, me desculpe, não caracterizo como um jornalismo sério. Alexandre de Moraes mira Jair Bolsonaro e afaga Lula. Ou seja, o título você já vê que tem coisa errada. Por quê? Porque Alexandre de Moraes é um magistrado. E até onde eu estudei direito, até onde eu me formei, um magistrado ele não pode ter preferências, mirar um e afagar o outro. Gente, isso é absurdo. Um magistrado da Suprema Corte mirar num e afagar o outro. Não tem. E o pior, tá? E o pior é que a matéria aqui vem dar parabéns. O ministro Alexandre de Moraes fez bem em arquivar os pedidos de ofício dos bolsonaristas, Rogério Marinho e Nicolas Ferreira, do senador, e que queriam Lula investigado, mesmo sem ter ouvido a PGR. Parabéns, ministro, tem que acabar com essa extrema-direita, que não sei o quê. É isso que a matéria fala. Ou seja, cara, já não tem nem preocupação mais em esconder. O princípio da imparcialidade. Pra quê, gente? Vamos esconder isso mais não. A gente não precisa mais esconder a imparcialidade. Ontem, tá, dia 31, o Alexandre de Moraes
Diz que extrema-direita ainda é ameaça e sociedade não poderá subestimá-la. É um ministro do STF falando que uma ala política é uma ameaça. Gente, Suprema Corte tem que ficar calada. Suprema Corte não tem que dar manifestação e nem precisa de holofotes. E ainda mais para ameaçar uma ala política. E o pior, falou que é assustador, diz Moraes ao relatar encontro com presos pelos atos de 8 de janeiro. Ministro do STF e presidente do TSE se mostrou surpreso com a alienação de algumas pessoas e reforçou a necessidade de uma nova regulação para as redes sociais. O empenho de Alexandre de Moraes, o Globo, isso aqui, tá? E essa aqui é a Folha de Pernambuco. Eu gosto de dar o crédito da matéria. O empenho de Alexandre de Moraes na campanha de seu candidato ao STF. Olha só como o ministro Alexandre de Moraes ele é partidário. E isso, sabe, numa democracia a gente não pode aceitar. Sabe, não é certo. Não é certo um ministro do Supremo Tribunal Federal ter uma disposição partidária, está na previsão legal, está na lei, não dá. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente quando vê isso, a gente fica assustado. A gente fica assustado que um ministro pula, ou seja, tira ali o poder da PGR. O fato é que tem protocolo desse pedido lá na PGR. Aí sim, a PGR, que é dona desse poder, poderia apresentar a denúncia confrontando o Alexandre de Moraes e falar: não, senhor, houve fake news sim, eu estou te mandando aqui. Enfim, poderia o Alexandre de Moraes confrontar a PGR e arquivar de novo, o que seria novamente legal. Novamente legal. Mas, enfim, é Brasil dos Brasis, né? Então a gente não tem uma lei feita mais pelos congressistas, pelas pessoas eleitas, né? Algumas pessoas são nomeadas para ter mais poderes do que quem foi eleito. Isso é estranho. Só estranho. Papa, tá? Vamos falar do Papa agora. Olha só isso aqui. O Papa diz, Papa faz o L, perseguição ao petista e elogios a Dilma. O Papa Francisco sugeriu que o presidente foi condenado sem provas, apenas com indícios em referência a uma justiça que não é justa. A declaração de Francisco foi feita ao canal de notícias argentino C5N. A entrevista foi gravada antes de o Papa ser internado por infecção. O Papa está internado agora por uma infecção que ele está passando. Gente, conhecimento jurídico do Papa sobre as leis brasileiras. Zero. Zero. É ridículo, tá? E aqui eu não tô falando de religiosidade. Por favor, não me tomem como se eu fosse um extremista que está falando de religiosidade. Eu estou falando juridicamente. Estou falando da questão jurídica e estou esquecendo o fato dele ser um papa. Eu estou falando como um homem que deu pitacos políticos e merece uma resposta política. Pitacos jurídicos e merece uma resposta jurídica. Não conhece nada do direito brasileiro. Se você analisar, Lula foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Vamos dizer que ele fosse imparcial. Foi para o TRF. Depois foi para o STJ. Lá no STJ foi mantida a decisão. E lá no STF foi uma manobra, tá? Não pensem que foi uma absolvição, porque é mentira. É uma verdadeira fake news quem fala que Lula foi absolvido. Isso é mentira. É mentira. O que aconteceu foi uma disposição onde entendeu que aquele juízo era incompetente, ou seja, não é ali que nós temos que julgar, leva para outro lugar. Aí apaga-se tudo e prescreve o crime. E a impunidade impera. Tinham provas? Tinham. Vamos lá. Vamos analisar, assim, já que ele fala que foi numa base fundamental. Se você observar, o crime é o crime de ocultação de patrimônio. Ah, mas não estava no nome dele. É lógico, ocultou o patrimônio. Mas quem era o usuário daquele patrimônio? Quem é que usava? Outras pessoas além do Lula usavam? Não. Quem determinou reforma? Tudo isso está mostrado. Gente, tem delação, tem denúncia, pelo amor de Deus.
Então, assim, isso é uma narrativa, é uma bravata, é uma nova ordem. Vocês sabem que existe a nova ordem mundial. E vocês sabem que todos os poderosos estão nessa. Estão aí. Então, assim, a gente está aqui, parece até uma teoria conspiratória, mas não é. Não é. A gente realmente está em momentos difíceis, em questões dificílimas de entender sobre como todo esse sistema está tão emparelhado assim, e ele consegue, sabe, pisotear e amassar o outro sistema de forma tão simples, tá? Aí você tem o judiciário que está a favor de um lado e diz abertamente, nós temos que atacar a extrema direita. Pois é, mas deveria falar não, qualquer extremismo tem que ser rechaçado, tanto de direita quanto de esquerda. Aí eu me calo, mas não. Aí vem um papa, tá? Dá pitaco na justiça interna de um país que é soberano. O papa não tem jurisdição aqui no Brasil. Ele está lá no Vaticano. Ele não pode questionar a soberania das decisões judiciais aqui do Brasil. Ah, me faça o favor, tá? Me desculpem aí, mas é muita hipocrisia pro meu gosto. É simples assim, tá? Quem ficou até o final, muito obrigado. Eu espero que eu tenha sido claro nas informações que eu trouxe para vocês. Mas é isso, é isso. A gente está indo por um caminho que eu não sei te explicar aonde tudo isso vai dar. Então é por isso que a gente tem que estar antenado. Se a gente que está tentando entender isso já está com dificuldade, imagina quem for pego de surpresa e não sabe o que está acontecendo. Aí é que o bicho pega, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.